Continuando aqui o exercício, ainda falta verificar qual é a população, se vai ter cavitação ou não, e a potência da bomba, tá? E do motor elétrico e também a cota no reservatório 2. O que é importante a gente observar aqui? Ele já deu o consumo per capita, litro habitante dia, tá? Isso é importante calcular a população, coeficiente K1, pressão atmosférica local, pressão de vapor, rendimento do motor. Então vamos lá. Vou começar pela cavitação, tá? Então a gente precisa calcular o NPSH disponível, tá? O que é o NPSH disponível? É a pressão atmosférica menos a pressão de vapor, dividido pelo gama, menos a altura estática de sucção, que é a bomba até o nível de água, e menos a perda de carga, tá? Isso aqui para a bomba não afogada. Se a bomba estiver afogada, tá? O ΔZ vai ser positivo. Então ele vai aumentar o NPSH disponível, que é bom, porque o NPSH disponível ele tem que ser maior do que o requerido para não ter cavitação, tá? Além disso, nós temos que colocar uma margem de segurança. Os autores Batista e Lara colocam o quê? Que o NPSH disponível tem que ser maior ou igual que o requerido mais 0,6 ou o disponível ser 20% maior do que o requerido, tá? Tá aqui embaixo. Já o livro do Porto, Rodrigo Porto, de Melo Porto, da USP de São Carlos, ele coloca uma margem menor, tá? Então, disponível tem que ser maior ou igual a 0,5% do requerido, tá? Qual que é o requerido? Deu 3,8. Como que eu cheguei nesse valor? Eu vou lá para nossa bomba, né? Que é importante a gente ver que as bombas aqui, ó, elas vão ter eu posso traçar uma curva aqui, ó. Então você perceba que aqui, ó, opa, saiu aqui, não era isso que eu queria. Eu posso traçar uma curva aqui e achar todos esses pontos aqui, ó, que estão em vermelho. Então nesse gráfico aqui eu tenho o NPSH requerido. Então aqui eu tenho a minha vazão 78, encontrei a curva do NPSH, eu rebato aqui, ó, e eu encontrei ele de 3,58 requerido. E aí agora eu vou calcular o meu disponível. Calculando aqui o disponível, o que eu tenho? Eu tenho a pressão atmosférica local, tá? 660 miligramas de mercúrio. Eu tenho a pressão de vapor em quilograma-força, tá? Que são dados do exercício. Eu sei que 1 milímetro de mercúrio tem isso aqui de Pascal. E aí, o que eu fiz, então? Eu sei que uma atmosfera é 760 miligramas de mercúrio. Então, eu tenho menos do que uma atmosfera. Então, eu encontrei aqui quantas atmosferas tem lá. E aí, nós chegamos, fizemos o cálculo aqui, encontramos a nossa pressão, tá, aqui, local, dá 87.992 Newton metro quadrado. E eu tenho aqui a pressão de vapor, tá? E como ela está em quilograma-força metro quadrado, eu multipliquei pela gravidade e encontrei aqui em Newton metro quadrado. Faltou 1 metro quadrado. Aqui eu coloquei na fórmula já, ó, então vocês podem observar. Aqui é a fórmula do NPSH disponível, tá?
pressão atmosférica, pressão de vapor, gama, aqui é a altura estática de sucção, aqui a perda de carga na sucção, tá? Deixei assim porque foi assim que a gente entrou lá na bomba. Tá? A vazão é 78 litros. E aqui eu só fiz essa divisão e essa divisão para ter uma noção, tá? 0,24 é praxe, então é quase uma constante. Aqui mudou, tá? E aí eu achei que o NPSH disponível deu 5,49. A bomba ela tem uma requisição de 3,8. Então, como 5,49 é maior do que o 3,8, a bomba não vai ter cavitação, tá? Então, isso aí é muito bom, tá? Respondi essa pergunta. O próximo passo é saber qual que é a população abastecida. Lá em saneamento, nós vamos aprender, ou vocês vão aprender, você tem 3 tipos de vazões, tá? Então, você tem um rio, aí você faz a captação de água, você tem uma adutora de água bruta, tá? Aqui eu tenho uma vazão Q1, aí eu tenho o tratamento da água na estação de tratamento de água, e aí eu vou ter essa água da estação sendo conduzida para um reservatório. Então, eu vou ter uma adutora de água tratada. E depois do reservatório, essa água vai para a rede de abastecimento, tá? Então, aqui eu tenho a adutora de água bruta, o Q1, adutora de água tratada, Q2, adutora de água bruta, Q3. Essas 3 vazões são diferentes, tá? Aqui, então, ó, a vazão de água bruta vai ser o quê? A população vezes o consumo per capita, vezes o K1. O K1 é o coeficiente do dia de maior consumo. Então, você faz uma análise do ano e vê aquele dia que teve o maior consumo de água. Aí dá um consumo e você divide pela média, tá? Aqui no Brasil, nós adotamos o K1 como 1,25 nos projetos. Além disso, tá? O K1 é colocado uma margem chamada C da ETA. O que é o C da ETA? Na estação de tratamento de água é consumido água, tá? Principalmente para limpeza dos filtros de areia. Então eu tenho que coletar mais água, porque essa água vai ser utilizada para limpar os filtros e aí ela não vai ser utilizada, tá? Para abastecer a população. Então eu coloco aqui o C da ETA, que é de 1 a 3%. Então eu multiplico esses valores aqui por 101, tá? 1,01, 1,03, tá? Então aqui é o K1. O Q2 eu já não tenho o C da ETA, então isso é bom. E a vazão 3, eu vou inserir o K2. O K2 ele está relacionado com a hora de maior consumo do dia, tá? Tem hora do dia que o pessoal consome muita água. Vamos fazer o cálculo aqui então da população. Vou fazer pelo Q1, tá? Pelo Q1, porque sai de uma barragem, aquela água ali deve ser água bruta. E eu tô falando que não tem consumo de água na ETA, tá? Q1. Então eu tenho a vazão que nós calculamos pela bomba, 78 litros por segundo. O consumo por habitante é 200 litros habitante dia e o K1 é igual a 1,25. Calculando a população aqui, ó, litros pode cortar com litros, dia com dia, segundo com segundo, tá? E aí nós encontramos uma população de 23.441. Nós temos também, pessoal, que fazer o cálculo da potência do motor, tá? Nós temos tanto o sistema técnico como o sistema SI. Tá? O técnico dá em HP, em cavalo de vapor, o horsepower, e o SI em watts.
Eu preciso entrar no gráfico da bomba para achar o rendimento aqui do motor. Então vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui, eu tenho a vazão, que é 78, vou até a curva, e aí eu vou achar o 67%, tá? E aí nós conseguimos calcular a potência de 41,9 HP ou 30,8 kW. Lembrando que 1 HP é igual a 0,75 kW, tá? Não tem um motor de 41, eu vou adotar um de 45. Lembrando que o motor ele deve ter uma potência elétrica superior à absorvida pela bomba, tá? Tem que ser superior. E por último, eu posso calcular a potência do conjunto elevatório, tá? A potência do conjunto elevatório, que seria motor elétrico mais a bomba. Lá no exercício, ele já fala que o rendimento do motor é de 80%. E aí nós calculamos aqui então, nós calculamos a potência de 52,4 em HP ou 59,3. E para finalizar, nós precisamos calcular a cota do reservatório. Imagine que, como a cota aqui é fixa, tá? Porque toda água que entra tem que sair. Se a água que entra não sai, esse nível aqui sobe, tá? Então, para o escoamento ser permanente e uniforme, toda vazão que chega no R1 deve sair, tá? Então, a vazão que sai aqui, desce aqui, ó, tem que ser igual à vazão que nós calculamos na bomba, tá? Que é 78 litros. Eu vou calcular a perda de carga na tubulação, nessa tubulação aqui, ó. Calculei a perda de carga, deu 25 metros. E eu faço a diferença do nível de água do reservatório de montante menos a perda de carga, eu acho a cota de jusante. Nada mais é do que aplicar Bernoulli, tá? Só que eu simplifiquei já para não perder mais tempo, tá? Aqui tá a resposta. Então era isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like aí pro nosso canal. A energia consumida é só multiplicar por 24 horas. Então aqui vai dar 39,1 vezes 24, 938,4, tá? Mas pega o valor que tá lá embaixo, tá? Aí chega mais próximo desse. Tá quase igual, né? Então era isso aí, pessoal. Aqui nós temos a curva, então.